Fala, meus queridos alunos! Olha eu aqui mais uma vez para dar continuidade ao assunto de matemática financeira. Eu mesmo, professor Carlos Rodrigues, seu professor de matemática. Galera, vamos lá? Vamos continuar. Então hoje a gente vai para a segunda parte, tá? Aquela primeira parte, bem básica, bem tranquila, né? A ideia de interpretação, muito interpretativa, muito cuidado com as questões. Você precisa entender, né, quando vai ser inversamente proporcional, diretamente proporcional na regra de 3, né? Saber que trabalhar com razão e proporção. Você sabe que você não precisa multiplicar cruzado. Se você entender a proporção entre as razões, fica muito mais fácil. Beleza? Hoje a gente vai abordar aqui a diferença de juros. Por exemplo, no nosso sistema, nós temos o sistema financeiro, né? A gente tem os juros simples e os juros compostos. Bem, se na tua prova está falando isso lá de juros simples, juros compostos, é muito provável que caia a questão disso lá, beleza? Então eu vim aqui para poder ajudá-los a esclarecer e deixar um pouco mais tranquilo para que você consiga resolver aí as questões de matemática financeira, tá bom? Primeira coisa que eu tenho para dizer a vocês é uma pergunta: o que é juros, né? Já se perguntou o que é juros? Aí você para e pensa: juros é aquilo que eu pago além, né, se eu não pagar uma conta, né? Por exemplo, ai, eu deixei de pagar uma conta de água, eu deixei de pagar uma conta de luz, né? Vou pagar no mês seguinte, vou pagar juros? Vai pagar juros. Ai, eu peguei dinheiro emprestado com o banco, por exemplo, e aí o banco vai fazer o seguinte, vai te cobrar os juros do dinheiro que está te pegando emprestado. Pelo amor de Deus, só não vá pegar dinheiro emprestado com agiota. Pegue com o banco, mas não pegue com agiota, beleza? E aí, o que é juros? Já parou para pensar? Parou para analisar? Juros, pessoal, é exatamente o quê? O valor do dinheiro. Professor, mas o dinheiro não tem o seu valor? É, mas quando você não tem algo e você precisa de algo, e você precisa, um exemplo, pegar emprestado com alguém, você na verdade está comprando esse dinheiro de alguém. Alguém, é como se alguém estivesse pagando por você e na verdade ela está o quê? Ela está te cobrando aquele empréstimo, aquela coisa que ela te deu, né, naquele momento. Ah, então é como se eu estivesse comprando dinheiro? É, a ideia de juros é como se você estivesse comprando o dinheiro de alguém, né, comprando algo com o dinheiro de alguém. Olha que doideira, que viagem. É, gente, a ideia de juros é exatamente essa. Então vem comigo, vamos embarcar nessa, né? Porque o juros ele pode ser simples ou ele pode ser composto. E aí vai depender muito do sistema que você está utilizando, vai depender também do tempo com que esse dinheiro ficou sem ser devolvido, né? Uma parte dele, desse capital, ficou sem ser devolvido. Olha que viagem. Então, cuidado, né? Saibam, quando estiver pegando dinheiro emprestado com alguém, saibam qual a melhor forma, né, de para não ser enrolados, né, com relação aos juros, com relação às porcentagens. Por isso que é importante a aula de porcentagem, que é a aula 01, tá bom? Então vem comigo, segue aqui, que eu tenho certeza que essas dúvidas vocês não terão mais. E isso aí sou eu, dando aí a aula 02 de matemática financeira, tá? E sou eu, Carlos Rodrigues. Esse aqui é o meu Insta, galera. Carlos J. Rodrigues, meu arroba aí, underline. Beleza? Na verdade é Carlos J. underline Rodrigues. Né? Eu consigo inverter até aqui, meu Deus do céu. Vamos lá, meu povo. Segue aí, segue aí. Vamos para o aulão de hoje. O que significa juros? Olha aí, ó. É o rendimento percebido quando emprestamos dinheiro a alguém, considerando aí ó, um determinado que período e condições pré-estabelecidas, seja em documento ou seja apenas verbalizada. Então aqui a ideia dos juros vai depender, pessoal, do tempo e do acordo que você está fazendo. Professor, como assim o acordo? O acordo pode ser de juros simples, a gente vai ver que o juros simples é em cima do capital inicial, ou dos juros compostos, que fica aquele montante só crescendo, 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 se você não pagar, hein? Abre teu olho, jovem, abre teu olho. Continua. O que é taxa de juros? É representada pela forma o quê? Percentual, beleza? De remuneração, tá? Ou cobrança de operação. E é claro, o período em que ele incide pode ser mensal, pode ser semestral, pode ser anual. Isso são só exemplos. Pode ser bimestral, pode ser trimestral, tá? Isso aí é tudo pré-determinado entre as partes, né? Por exemplo, se você estiver pegando dinheiro emprestado com alguém, eu quero pegar em 2 anos. Então, você pode pagar os juros em 2 anos ou você pode pagar os juros em meses.
ou até mesmo juros, se você deixar de pagar, né? Sei lá, semestre, a cada semestre. E aí a gente vai ver aqui que aparece muitas das vezes lá, a taxa de juros foi de 2% AM. O que significa esse AM? Ao mês. Foi de 2% AA. O que significa esse AA? Ao ano, tá? Então, essas simbologias eu preciso saber? Sim, eu preciso para a prova sabendo, tá? Por exemplo, peguei um dinheiro emprestado com a agiota e está me cobrando 1% ao dia. Olha só que doideira. Meu Deus. Seria AD, né? A e o Dzinho. A ponto, Dzinho ponto, ao dia. Tá? Então, essas simbologias é bom para você ir se familiarizando, tá? Bom, se você está calculando a porcentagem como exemplo ao dia, logo o tempo também tem que estar em quê, gente? Em dias, tá? Se você está calculando ali a porcentagem em meses, então o tempo também tem que estar na mesma unidade que é ao mês, tá? Então, muito cuidado, que geralmente é isso que derruba o candidato na hora da prova, beleza? Então segue pro slide, volta aqui para mim. Tá lá, juros simples, juros compostos. Vamos acabar com esse mito, né, de falar que é difícil. O que é o juros simples? Como o próprio nome diz, essa é a taxa definida previamente que incide apenas, palavra-chave, apenas, sobre o valor do empréstimo, ou seja, sobre o capital é money, dinheiro, inicial. Guarda isso, money, beleza? O que é o capital inicial? Olha, se eu peguei R$ 20 emprestado, a porcentagem da minha taxa de juros vai ser em cima apenas dos R$ 20. Eu posso demorar 20 anos para pagar esses R$ 20, mas a porcentagem da taxa de juros vai ser em cima dos R$ 20. Por isso que é bem simples, né? Bem tranquilo. Agora, juros compostos, né? Que também é chamado de juros sobre juros. Aqui o percentual da taxa incide sobre o valor final, galera. Meu Deus. Do período anterior. Ou seja, vai depender do acordo, né? Se eu estou calculando em meses, né? O juro ao mês, então se passou o mês, o valor já vai ser 1. Chegou no próximo mês e eu não paguei, o valor vai ser sempre em relação ao mês anterior. Como assim? A porcentagem, a taxa de porcentagem vai ser em relação ao mês anterior, que já é outro número, que já é outro valor. E assim vai virando uma bola de neve, né? A gente vai ver aqui que o crescimento de juros compostos é algo absurdo, é algo exponencial e ele cresce muito mais rápido do que os juros simples. Enquanto o juros simples fica algo bem constante, né? A gente vai ver que é uma função afim, já juros compostos é algo que de repente ele dá um salto, né? Então é interessante que você tenha uma mentalidade não de pegar empréstimo, você tenha uma mentalidade de fazer investimento, né? E aí, quanto mais dinheiro você recebe desse investimento, você reinveste ele, e você vai perceber que as suas economias, elas vão fazer isso aqui, ó. Pá, ela vai subir exponencialmente. Então, logo, logo você vai estar rico aí, igual esse pessoal aí que faz investimento. Beleza? Então, guarda essa dica. Se você tiver que fazer algo de investimento benéfico para você, faça em juros compostos, não em juros simples. Por quê? Porque o banqueiro, ele sempre vai te cobrar em juros compostos. Ou tem apenas um momento que ele vai querer juros simples, é quando não fecha o período, né? Mas eu vou explicar para vocês já já. Calma aí que tem um gráfico aqui no final da aula que eu vou mostrar como é que ele poderia cobrar em juros simples, tá bom? Vamos lá. E aí, ó, para a gente poder entender o juros simples. Juros simples incide sempre o valor principal, né, aplicado, então sempre sobre esse valor. Então, se você aplicou, né, se você investiu R$ 1.000 a 10% ao mês, né? Quer dizer, então, que você vai receber R$ 100 como remuneração. Seria lindo demais se fosse assim, né? Aplicar R$ 1.000, recebe 100. Se eu aplicar 10 mil, recebe 1.000. Seria lindo se o mundo fosse assim, mas não é assim, tá? Então, a cada mês, você vai receber quanto? Um valor fixo de R$ 100. Por quê? Porque vai ser em cima dos R$ 1.000 sempre. Quanto, professor? 10%. Repare que eu estou falando a cada mês, porque é 10% ao mês, tá? Então aqui, ó, o juro após T, unidade de tempo, tá aqui, né? É calculado aqui, ó, juros é igual a CIT. Ah, professor, é o Manchester City? Não, gafanhoto. CIT significa o seguinte, o C, vou botar aqui do lado, ó, C é o capital, por isso que é C, inicial,
Nesse caso, no meu exemplo, seria R$ 1.000, tá? O I vai ser a taxa, lembra que eu falei de taxa de juros, que é a porcentagem. Aqui, ó, 10%, tá? E, professor, e o T? O T vai ser o tempo que ele estará aplicado. Se a taxa de juros está ao mês, então o tempo tem que ser em quê? Em meses. Se a taxa de juros está ao ano, ou então, o meu tempo, ele também ficará o quê, gente? Ele ficará ao ano. Beleza? Professor, e como é que eu faço para calcular o montante final? Tá aqui, ó, o montante final vai ser exatamente, ó, o capital inicial mais os juros, dependendo do tempo que você ficou, né? Dependendo do tempo que você ficou, você vai calcular certa quantidade de juros. Ora, se eu fiquei aqui, ó, 3 meses, significa que eu fiquei com R$ 300 de juros. Quando você somar R$ 300 com 1.000, né, vai dar R$ 1.300. Esse sim é o montante final. Então, MT, isso aqui vai ser o montante relacionado, esse T aqui, a um certo tempo. Beleza? Professor, e aí? E aí é o seguinte, eu posso pegar essa fórmula aqui e transformar ela da seguinte maneira. Tá lá, ó. Montante é C mais J. Tá? Professor, sério? Sério. Quem é o J? O J é o CIT. E aí o que eu vou fazer aqui? Como eu tenho C nas duas parcelas, que é o meu capital, se eu coloco o C em evidência, aqui é como se fosse C vezes 1, aqui é C, né, vezes o IT. Então, quando você coloca esses dois em evidência, fica apenas 1 mais IT. Então, aqui eu consigo calcular o montante direto, sem ter que fazer duas etapas da minha questão, tá? O que é o grande detalhe aqui? Volta aqui para mim, ó. O grande detalhe é você saber aplicar a fórmula com a relação às unidades. Eita, meu pai. Olha sempre para a taxa de juros, a unidade dela, olha para o tempo. É aí que a banca vai tentar te derrubar. Vai colocar a taxa de juros, por exemplo, ao ano. Vai colocar o tempo, por exemplo, sei lá, em semestre. Por exemplo, coloquei a taxa de juros a 10% ao ano, tá? E eu quero saber quanto que vai ter de juros em 4 semestres. Olha isso. Aí tu pensa, um ano tem quantos semestres? Semestres são 6 meses. Então, um ano tem 12 meses, então vai ter 2 semestres. Em 2 anos, né? Então vai ter o dobro. Vão ter o quê? Vão ter 4 semestres. Ou seja, 4 semestres equivale a 2 anos. Professor, então não vou usar 4 semestres? Não. Você vai ter que usar a unidade de anos. Olha só. É isso que pega na hora da prova. Guardou? Então é exatamente aí. É na ferida que ele vai. Fica ligado, tá? Segue. Juros compostos, tá? Nesse caso aqui, se liga. O cálculo é feito sobre o valor acumulado. Dessa forma, no segundo mês da remuneração, então a ideia lá dos R$ 1.000, né? No próximo, no primeiro mês, eu vou ter 1.100. Guardou? E aí, o problema é que agora os juros vai ser não em cima dos R$ 1.000, vai ser em cima do mês anterior, que é 1.100. Ou seja, agora os 10% que eu estava aplicando lá, né, pegando a questão anterior, vai ser aqui, ó, vai ser 110. Então, calma aí, professor. No primeiro mês, eu estou recebendo 10% de 1.000. Guardou? Tá, então eu estou recebendo 100. Então, no primeiro mês, ficou 1.100 no final do primeiro mês. Beleza. No segundo mês, eu não vou receber mais 100, não vai ser sobre o capital inicial, vai ser sobre o mês anterior. Olha, se é 1.100, agora eu vou receber quanto? 110. Olha só que lindo. Ou seja, você ganhou R$ 10 a mais de um mês, né? Do segundo mês para o terceiro mês. Tá? Ao invés de receber apenas 100, 100, 100, você vai receber 100 no primeiro, 110 no segundo e assim sucessivamente ele vai aumentando. Belezinha? Então, os juros, a taxa de juros é a mesma, mas o valor vai ser sempre em relação ao mês anterior. Guarda isso, gente, com carinho, tá? Para poder resolver lá as questões. Na próxima aula, a gente vai resolver algumas questões e vai ficar algo bem claro para vocês, tá bom? Então, volta aqui para os slides. Tá lá. Como é que é a fórmula, professor? Tá aqui, ó. Faltou um capital aqui, gente. Ó, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Tá? Esse C aqui é o capital inicial, tá? Multiplicado por 1 mais I elevado a T. Repare que aqui, ó, o tempo ele está no expoente. Então, a gente vai ver que o crescimento é
exponencial, diferentemente do montante anterior, que é algo linear. Guardou isso no coração de vocês? Ó, tá aqui, ó, o que eu já tinha dito na parte anterior, né? Período de tempo, juros, taxa de juros, capital inicial e montante. Beleza? Com isso, gente, para vocês entenderem bem, tá aqui o que eu tinha falado com vocês, né? Com relação ao gráfico. Diferente de juros simples, nesse tipo de capitalização, a fórmula para o cálculo do montante envolve uma variação, como eu falei, exponencial. Tá? Daí se explica que o valor final aumente consideravelmente para períodos maiores. Então aqui a gente pode entender da seguinte forma. Tá vendo esse daqui, ó, que eu vou botar de vermelho? Olha lá. Esse daqui é o juros simples. Olha como ele cresce. Quase nada, né? Esse daqui que está de verde é juros compostos, né? Repare o seguinte, se você tem aqui a unidade embaixo em dias, tá? Aqui, ó, quando chegar nos 180 dias, olha como é que ficou o valor desse, olha como fica o valor desse, tá? Repara que aqui o capital inicial é de 1.000, aqui está em dólar, né? A gente pode perceber, mas esse daqui ficou abaixo de 3.000 reais, ou 3.000 dólares, né? Já o juros compostos, repare que a gente chegou a 6.000 dólares, bem diferente um em relação ao outro. Então, se você tiver que aplicar algo, juros compostos é o bizu. Se você quer pagar alguém, bizu é o quê? Juros simples, né? Mas hoje em dia ninguém mais cobra juros simples, tá bom? Então, com isso, a gente vai finalizando aí a nossa aula de hoje, tá? Olha só, anota aí o nosso Insta para vocês seguirem. Quiserem tirar dúvidas, estou sempre à disposição de vocês também, tá bom? Então, a gente finaliza aqui com chave de ouro essa nossa segunda aula de matemática financeira, que foi apenas de juros, tá? Então, hoje e agora você já sabe, tá? O que é juros e que é também uma taxa de juros, beleza? Com isso, fecho aqui. Continue aí firme, continue estudando. Eu tenho certeza que a sua aprovação virá, tá bom? Um forte abraço e até, gente, a próxima aula.